Quero atualizar você também nessa retomada agora, né, do ano aí, depois do Carnaval, para as autoridades e para todos nós. O presidente da República deve também, juntamente com isso, retomar as viagens internacionais, com visitas ao Egito e à Etiópia, que são países que passaram a fazer parte do BRICS neste ano. A volta ao continente africano é parte da estratégia para reforçar a posição do Brasil no chamado Sul Global e ampliar a relação comercial com os países ali da região. No Egito, Lula deve visitar a Liga dos Estados Árabes e também conversar sobre o fim da guerra entre Hamas e Israel. E já na Etiópia, o presidente brasileiro vai participar como convidado da 37ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo da União Africana, que é uma entidade que reúne as 55 nações do continente. Fábio Piperno, como é que você analisa essa agenda de Lula e essas relações com os países que ele vai visitar agora? Se você juntar as populações de Egito e Etiópia, dá a população do Brasil. São dois países bastante populosos. Não são, obviamente, países ricos, mas são mercados potencialmente interessantes. Os dois agora entrando no BRICS, isso estreita mais a relação com o Brasil. O Lula iria para o Egito por volta de outubro, novembro, não foi porque foi exatamente aquele período pós-cirurgia e acabou indo o Mauro Vieira para uma daquelas reuniões que, inclusive, discutiu a questão da faixa de Gaza. E, de fato, no governo anterior dele, o Brasil tinha uma proximidade muito grande com a África e eu acho que é importante que o Brasil recupere esse espaço que depois disso foi perdido lá. Inclusive, o comércio do Brasil, o fluxo, a corrente comercial do Brasil com esse país hoje é um negócio ridículo. Com o Egito, por exemplo, o Brasil tem aí menos de 4 bilhões de dólares de corrente comercial. Não se justifica levando-se em conta o tamanho do Egito, que é um país de quase 100 milhões de pessoas. Fala, Segré. E complementando, estou de acordo. Corrente comercial é somar as exportações com as importações. Então estamos falando de que é superavitário para o Brasil, mas não me parece que essa viagem tenha a ver com nada comercial. Até porque, em termos de valores, não é insignificante. Não existe o valor em termos da balança comercial do Brasil, nem com o Egito, nem com a Etiópia. A Etiópia é 50 milhões de dólares, 100 milhões de dólares, é nada. Ridículo. E com o Egito é superavitário, mas as exportações brasileiras são de 3 bilhões de dólares. Então, mesmo que seja, vamos multiplicar por 10. No caso da Etiópia, não mexe nada as operações comerciais. É mais político que comercial. E eu desejo de todo o coração que a quantidade de pessoas que viajam bancadas pelo governo seja pouca e que as viagens não tenham nenhum hotel de luxo para nenhuma pessoa, porque eu faço a seguinte conta. Fase 1 da Minha Casa Minha Vida, valor de propriedade, 190 mil reais. Fase 2, 264 mil. Fase 3, até 350 mil. Então, qualquer número de qualquer despesa que possa ser evitada é 1, 2, 3, 10 residências para alguém que hoje não tem e para um governo que fala tanto de que vamos ajudar aquele que não tem residência. Então, cuide do dinheiro, faça mais Minha Casa Minha Vida, que vai ter um monte de gente muito grata. O Luiz Felipe Dávila, o fato de serem países que passaram a integrar o BRICS faz alguma diferença nesse momento? Não, e se é uma agenda política, bom, aí então é mais preocupante ainda que a agenda política, né? Porque, no caso do Egito, o Brasil era a grande potência para ter um papel como intermediador dessa conversa com Israel e Hamas, né? Mas o Brasil foi tanto para o lado do Hamas e contra Israel nesse sentido que prejudicou essa autonomia, essa isenção que poderia ter. Então, não sei muito bem o que vai fazer lá. No caso da Etiópia... O Piperno discorda desse ponto? Só rapidinho, mas é verdade. Discorda. Já vou só pontuar aqui, só para que o Dávila não... Em momento algum, o Brasil fez qualquer manifestação em favor do Hamas. O Brasil faz em favor dos palestinos. Bom, é diferente. Bem, faz em favor dos palestinos. Não, como é que você vai ser independente se você faz a favor dos palestinos? É complicado. Aqui a ideia era ser um neutro e certamente o Brasil sempre teve esse papel importante de ser o árbitro neutro e perdeu isso
por causa dessa política, como eu digo, mais militante partidária da política externa, e perdemos uma oportunidade. Não tenha dúvida que perdemos uma oportunidade. Israel não dá mais hoje confiança ao Brasil para agir como intermediário de um acordo com os palestinos. Eu não conheço nenhum país do mundo que seja neutro nessa questão. Não, mas o Brasil também tomou posição, assim como todos os outros. Todos os outros atores internacionais. Por exemplo, os Estados Unidos são neutros. A Alemanha é neutra. É justamente... Você é neutro. Ninguém é. Nós colocamos do lado errado. Exatamente. Não sei como o Brasil se colocou do lado... Veja, o Brasil há muito tempo defende a política de 2 estados. O Brasil, em momento algum, apesar de maldosamente isso ter sido, enfim, distorcido, deturpado, o Brasil, em momento algum, se colocou ao lado do Hamas. O que o Brasil faz, a Argentina também, é evitar... A Argentina do outro governo. Não, a Argentina do outro governo. Esse governo... Não, esse governo, o Milei já falou. Então, Hamas é terrorista. Ok, ele falou, mas aí que tá o negócio. Como o Brasil também já falou isso aqui. Formalmente, o país, como ele segue a classificação que a ONU atribui, então, formalmente, o Brasil não fala em grupo terrorista, não falava. Mas o Lula tem falado... O ponto não é esse. O ponto que eu estou dizendo é o seguinte: o Oriente Médio é um lugar, como você bem colocou, que as nações tomam partido. Sim, todos. Então, o que acontece? O que precisava era de um poder mais neutro para ser essa voz da mediação. Como a Noruega foi várias vezes, a Noruega é um país que desse tamanho tem um poder importante na política externa, porque quando tem encrenca, ela acaba se posicionando ali como um poder neutro. O Brasil poderia ter feito esse poder no Oriente Médio e queimou a linha, queimou e perdeu a chance. E realmente eu não vejo outro país de tamanho, de importância na geopolítica mundial que poderia fazer esse papel de intermediação. Então, perdemos a chance na política externa de fazer um papel absolutamente relevante, fundamental nesse conflito do Oriente Médio, por ter precipitado e tomado o lado antes da hora. Você concorda, Gani? Olha, em parte, o presidente Lula ele tem essa obsessão, né, em ser um grande mediador geopolítico, mas o fato é que o Brasil ele é um anão, né, em termos geopolíticos. Ele não vai resolver uma situação tão complexa como um conflito no Oriente Médio. Então, eu vejo que há outros países que são mais capacitados para isso. Por exemplo, o presidente Putin, né, ele é bem relacionado tanto com Israel quanto com o mundo árabe. Aliás, ele é bem relacionado com todo mundo ali, né? E a Rússia, então, poderia ser uma mediadora. A Turquia também tem um bom relacionamento no mundo árabe, também conversa com Israel, também poderia ser uma força. Eu acho que o Brasil ele já tem problemas demais para a gente entrar em questões geopolíticas. Então, eu não vejo qual que seria o ganho do Brasil tentando mediar isso, né? Como é que o Brasil capitalizaria isso? Agora, o Brasil ele tem que ter uma posição clara, que é: somos a favor dos 2 estados, somos absolutamente contra o grupo terrorista Hamas. Eu não vejo nenhum problema em nomear o Hamas como um grupo terrorista, apesar da resolução da ONU. Isso não vai trazer nenhum prejuízo para o Brasil. Mas eu acho importante essa sinalização, dado que o Brasil é um país que busca a democracia, respeito aos povos, etc. Eu vi aqui algumas manifestações do Dávila e do Segré. Vamos lá, Segré, pode falar. Imagina os assessores do presidente Lula orando para que Lula não saia do script do discurso que com certeza alguém prepara para essas oportunidades. Porque às vezes que ele viajou e saiu do script do discurso, meu Deus do céu, depois tive que tentar uma tradução livre de algumas coisas que o presidente afirmou, inclusive quando foi a última vez para a África, agradecendo aí pelos escravos e aquelas loucuras todas que foram ditas. 4h30, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês, hein? Até já! Nas outras plataformas seguimos. Fala, Dávila. Não, eu ia dizer que esses países, como o Alan mencionou, Rússia, Putin e Turquia com Erdogan, são 2 chefes de Estado que não têm credibilidade nenhuma hoje no mundo ocidental. Então, não pode fazer o papel de intermediário. Então, esse é o ponto.
são oportunidades que um país tem de despontar. Como eu falei, a Noruega, se olhar, é um país que não tem importância, mas cada vez que tem uma encrenca internacional, ela aparece ali como a grande mediadora, como alguém que tem um fórum neutro, né? Um piso neutro para que se haja uma conversa. Então, eu acho que essa chance nós perdemos. Aliás, e por isso está se montando uma nova coalizão no Oriente Médio, que é justamente a Arábia Saudita com os Estados Unidos em conversas secretas ali, para ver se dali costura algo que tenha, não a chancela dos Estados Unidos, mas muito mais do mundo árabe, tentando trazer uma solução para esse conflito no Oriente Médio. Eu acho que quem cresceu nisso foi a Arábia Saudita. Vai ser cada vez mais um mediador importante na questão do conflito do Oriente Médio. Quer acrescentar algo, Piper? Porque senão eu vou mudar de assunto. O Catar vai conversar com o Egito. O Catar tem problemas de relacionamento com a Arábia Saudita. E veja, todos esses conflitos, que aliás eles estão se espalhando, eles vão se tornando cada vez maiores, até por falta hoje de liderança global.